Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que debate temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. A Prefeitura de Taubaté pediu ajuda ao Exército Brasileiro para reforçar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Em 2023, foram confirmados 1.594 casos da dengue na cidade, um número inferior aos 2 primeiros meses deste ano. E para falar hoje sobre dengue, nós convidamos José Antônio Cardoso, que é coordenador do CAS, Controle de Animais Sinantrópicos, e a médica especialista em saúde pública, Stella Zoner. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitar o nosso convite, mas eu já começo aqui com uma pergunta. Como a gente diferencia Covid, Zika, chikungunya, dengue num momento tão crítico quanto nós estamos vivendo? Bom, eu começo, Zé, vai. A gente vai meiando a resposta. Então, assim, existem os sintomas característicos de cada doença, as apresentações, os sinais de febre, de dor, etc. Porém, sempre desconfiou. Está havendo Covid, está havendo influenza, gripe, está havendo dengue, bastante. Vá ao serviço de saúde. Aquela pessoa que vai te atender, ela é treinada para fazer essa diferenciação. Para pegar um caso que não é tão clássico, que não é tão exato como o livro diz, e fazer o diagnóstico com o exame na hora certa, o tipo de exame adequado e o acompanhamento que você merece. Exatamente, né? O que a doutora Stella falou é extremamente importante, porque quando você procura, eu sempre falo, quando você procura um serviço médico, você se dá a chance de ser tratado melhor, adequadamente, né? Porque, como a gente sabe, as doenças, alguns sintomas são comuns a centenas de doenças. Febre, dor de cabeça e mal-estar, quase tudo. Quando você vai ao serviço médico e é testado, é avaliado por um médico, você tem a chance de ser melhor tratado. E no caso dessas doenças que nós estamos falando, que são doenças de alto potencial de transmissão, quer seja uma Covid, quer seja por conta da questão respiratória, mas quer seja também a dengue, a zika e a chikungunya, é importante que a autoridade sanitária esteja sabendo. Como é que a autoridade sanitária sabe? Através do médico que te atendeu ali e que vai notificar a sua doença à vigilância epidemiológica, que no meu caso, por exemplo, controle de animais sinantrópicos, recebo a notificação e vou desencadear as ações. Nós tivemos lá no passado muitos problemas relacionados ao aparecimento de doenças, a surtos, por exemplo, de dengue, que foram motivados agravados pelo fato do médico eventualmente não notificar. Então aquela pessoa ficou circulando vários dias ali na presença de mosquito. Então quando você vai hoje para ser atendido num serviço de saúde, você desencadeia uma série de ações por parte do poder público para deter, para evitar que outras pessoas fiquem doentes também. Agora, antes do programa começar, a gente estava conversando justamente sobre os sintomas atípicos, como é o caso das crianças, né, Stella? Exatamente. Então, criança, gente, não é aquela dengue clássica às vezes, ou muitas vezes não é, né? Criança pode ser febre e dor no corpo, falta de apetite e manchas pelo corpo, ou seja, é o que a gente chama de atípico. E a criança, durante a epidemia de dengue, durante um surto que está havendo, leve prontamente para ser atendida por alguém habilitado que vai orientar. Porque precisa hidratar, que é o ponto-chave do tratamento. Hidratar, que coisa da água, da sorinho, sim, é o que muda a evolução da doença, que não deixa agravar a maioria das vezes. E dar remédios certos. E aproveito para reforçar, para febre em época de dengue, só pode dipirona ou paracetamol, acabou. Não dê mais nenhum medicamento, dê água, dê sorinho caseiro e leve ao serviço de saúde. E criança tem um outro detalhe. Nos casos em que há o agravamento da dengue, a gente tem no adulto a evolução de mais ou menos 6 dias e daí surge o caso complicado. Na criança, o agravamento é no 3º dia de evolução.
Então, você tem um agravamento precoce, a criança está razoavelmente bem e pode agravar subitamente, de repente. Então, a gente tem que estar de olho para que a maioria absoluta dos casos nós tratemos em casa, com hidratação adequada e acompanhamento regular. Agora, já que a senhora falou dos sintomas, desse tempo em que começa a apresentar os sintomas, em quanto tempo a pessoa passa a melhorar? Então, esses sintomas vão sendo aliviados? Em geral, a pessoa evolui em 1 semana, 10 dias, tá? Mas os sintomas são intensos. Então, vamos falar que dengue, aquela dengue que a gente fala, que o adulto apresenta e a criança também apresenta dor no corpo, por exemplo, é dor, é muita dor, é um desânimo importante. A pessoa quer ficar deitada, a pessoa não se sente bem. Mas isso evolui nessa fase, primeiro, febre alta, tal. Quando a febre começa a diminuir, a gente tem que ficar muito alerta, que é a hora que pode complicar. E a gente vai fazer tudo para não complicar, fazer tudo certinho, né? Estar em cima dos acompanhamentos. Então, se o médico vai pedir um hemograma hoje, outro hemograma daqui 1 dia ou 2 dias, não acho que o médico é chato. Ele está acompanhando a diminuição das células brancas, o aumento depois, a diminuição que a plaqueta faz, aumento depois. Então, é isso. Dengue é regra. Ver o paciente, acompanhar o quadro, acompanhar os exames. E, José Antônio, a pessoa pode pegar dengue mais de uma vez? Sim, nós temos 4 sorotipos, né? 4 subtipos aí de dengue, você pode pegar até 4 vezes dengue. Durante toda a vida? Durante toda a vida. E a pessoa pode se infectar ao mesmo tempo com um sorotipo diferente? Não é usual isso, não. Não é usual porque, normalmente, o que a gente tem, por exemplo? Não vou dizer que não possa acontecer, né? Nada é... Impossível. Eu costumo dizer que vírus, bactéria, eles não leem livro de ciência. Não sabe que só é para um de cada vez. Então, assim, o que pode acontecer, o que é mais normal acontecer, por exemplo, é a circulação de um determinado sorotipo naquele ambiente. Né? Nós tivemos, há alguns anos aí, epidemias grandes pelo sorotipo 1, né? Teve muito com aquela boca amarga, aquela sensação ruim. E aí você acaba, né, gerando ali até uma imunidade naquela população que teve para aquele sorotipo. Então, vamos supor que no ano seguinte circule novamente o sorotipo 1. Você vai ter casos, mas não tantos casos. Agora, quando entra um outro sorotipo diferente, e lembrar que os sorotipos, apesar deles estarem subdivididos em 4, nenhum deles o 4 é pior que o 1, e quando não tem aquele negócio, peguei uma dengue 4. Não. O que acaba acontecendo é que quando você pega esses segunda ou terceira ou quarta dengue, você vai ter uma resposta do teu organismo muito mais forte. Então, a nossa preocupação quando você tem que, numa determinada região, circulou um sorotipo de uma forma muito abundante. A gente teve, como em 2014, tivemos uma epidemia muito forte. A tendência é que quando entrem outros sorotipos, você tem um número de casos muito grandes e casos mais graves, porque aquelas pessoas já estiveram expostas ao primeiro e vão receber um outro sorotipo diferente. Então, a chance de você ter muitos casos e casos graves é bem maior. Mas então como é que nós fazemos para evitar isso? Controlar mosquito. Né? A tônica de todo o trabalho de combate à dengue é o controle do mosquito. É o controle do vetor, do Aedes aegypti, que é o grande responsável por isso. Então, a resposta do sistema imunológico da pessoa, quando ela já teve um tipo de dengue, não necessariamente auxilia ela na recuperação de um outro. Vou dar um exemplo meio divertido, né? Não, divertido pela simplicidade dele. O que acontece quando você resfria? Seu nariz escorre. Por que o seu nariz escorre? Porque o vírus está agindo ali e abre o seu vasinho, entope também o nariz, né? Porque enche de sangue, né? O vasinho que está no nariz e sai fluido, sai líquido. Então, escorre o seu nariz. É muito claro para nós isso. A dengue, ela faz isso no corpo. Então, quando enche os vasinhos de sangue e abre os poros dos vasinhos, sai líquido. Por isso que precisa hidratar, porque o líquido sai. Se ele sair demais, ele dá
estado de choque, complicação. Quando o seu corpo já conhece o vírus 1, por exemplo, ele já tem anticorpos para o vírus 1, e vem o primo dele, o vírus 2, a chave e a fechadura, o anticorpo com o vírus, não conectam certo. Mas eles provocam uma memória de uma resposta contra aquela família viral. Então, começa a haver uma resposta inflamatória enorme, sistêmica, no corpo todo. Aí é que pode evoluir com as formas mais graves. O que eu vou fazer? Não criar mosquito, porque sem mosquito não tem dengue. Bom, aqui no nosso programa, que é o Conexão Popular, a gente tem participação também dos nossos telespectadores. Então, vamos conferir a primeira pergunta de um dos nossos telespectadores. Em seguida, vocês respondem, por favor. A melhor forma de prevenção contra o mosquito Aedes aegypti é eliminar água parada, que pode se tornar possíveis criadouros. Tenha atenção com pneus, latas e garrafas vazias. Cuidar de plantas e vasos, potes e outros objetos que acumulam água também é importante. O mosquito leva em média 10 dias para se desenvolver. Uma única fêmea produz de 60 a 120 ovos por ciclo reprodutivo, chegando a 3 ciclos durante a sua vida. Bom, a pergunta fica para o próximo, então, mas vamos comentar um pouquinho sobre essa criação do mosquito, porque vocês já tinham comentado que a melhor maneira é realmente a prevenção, é evitar o aparecimento do mosquito. Exato. Qual é esse ambiente propício? Do que eles se alimentam? Olha, o Aedes é um mosquito que ele se prolifera em forma de casal, né, um macho e a fêmea. Ele tem uma preferência por ambientes domiciliares. Por quê? Porque ele não precisa, por exemplo, voar uma distância muito grande quando a fêmea faz a postura ali naquele recipiente, vamos supor, num vaso de planta que está na sala da tua casa. Aqueles ovos vão entrar em contato com a água, essa vai provocar a eclosão desses ovos, a formação das larvas, que vão se transformar em pupas, que vão virar um inseto adulto que já ali do lado, onde você está assistindo a sua televisão sossegado, final de tarde, vai voar e vai picar você para se alimentar. Vai cruzar e se alimentar, e picar você para se alimentar, para pôr novos ovos, né? Então, essa é a dinâmica do mosquito. A gente sempre entende que a nossa atenção tem que estar focada para essa questão da onde eles estão, aonde são as condições que nós estamos propiciando, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, mas tem uma poça d'água na rua, tem uma piscina do meu vizinho ou de um clube lá. Ele vai preferir sempre um ambiente muito mais próximo para facilitar isso, né? Lembrar que o ciclo, num período normal, 10, 12 dias, com esse calor que tem feito, 7, 8 dias você tem uma reposição de uma forma muito grande da população de mosquito, né? Essa é o grande cuidado que a gente tem que ter, porque essa reposição é muito rápida. Nós tivemos uma ADL em outubro muito boa, em torno de um e pouco, vários bairros com até menos que um, dentro do padrão ideal. Mas a reposição foi muito rápida, né, por conta tanto dessas questões climáticas mesmo, temperaturas altas e coisa. Então, nasce muito mosquito de uma forma muito rápida. E agora, voltando a falar um pouquinho sobre a doença, Stella, eu queria saber o que é a dengue hemorrágica. Voltamos naquela resposta que eu estava falando, lembra? Do processo inflamatório, que o vaso abre, os intervalos, espacinhos entre as células da paredinha do vaso e sai líquido. Se sair líquido primeiro e o espacinho, os porinhos dos vasos estiverem abertos, pode sair as células vermelhas depois. Gente, só que essa classificação de dengue hemorrágica é inexistente nesse momento, desde muitos anos atrás em outros países e no Brasil mais recentemente. O que a gente considera é dengue, aqueles sintomas clássicos chatos, horrorosos, mas que não vai agravar. E dengue grave, dentro da grave, com manifestações hemorrágicas, com lesão cardíaca, com lesão do sistema nervoso central, com lesão do fígado. Então,
são formas graves. A forma de extravasamento hemorrágico é uma das formas graves. Agora, diferentemente do Covid, a dengue não pega de uma pessoa para outra. Mas existe algum risco de uma pessoa infectada com a doença continuar convivendo em sociedade? O mosquito está aqui, voando, eu estou infectada, ele me pica você, você ficou doente. Então, de uma pessoa para outra, não. Eu posso abraçar a pessoa que está com dengue. Cuidar de uma maneira... Cuidar proximamente, né? Levar comidinha, levar o hidratante, tudo eu posso fazer. Não pode ter um mosquito portador no meio, né? Que é o transportador do vírus. Então, além da gente pensar na densidade larvária, a gente precisa também levar em consideração a densidade populacional, né? Exatamente. Como que é esse cálculo, José Antônio? Exatamente. O que acontece é o seguinte, por exemplo, quando nós fazemos as análises de densidade larvária, nós sorteamos aqui em Taubaté, nós temos hoje a cidade dividida em 10 áreas. Cada área nós fazemos, através de um modelo estatístico, uma pesquisa em 600 imóveis. Então, no final do mês, nós fazemos 4 vezes ao ano, janeiro, abril, julho e outubro, e nós estabelecemos ali quais são os índices de infestação. Então, visitamos 6.000 imóveis, coletamos amostras desses imóveis quando elas existirem e estabelecemos a ADL, as análises de densidade larvária, e o percentual é chamado de índice de Breton. Quando você tem, por exemplo, para cada 100 casas que você visitou, uma casa ou menos é considerado que esse índice está satisfatório. Entre 1 e 1,5, alerta, acima de 1,5, risco de epidemia. Só que o que a gente considera também? A gente considera não só a questão da densidade larvária, mas a densidade populacional. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está numa chácara você mora sozinha numa chácara de 5.000 metros quadrados. Então, o mosquito, ele vai ter que te achar ali, vai picar você e provavelmente, como essa questão que eu falei dela procurar ambientes próximos, ela vai ficar por ali mesmo. Diferente disso, você tem, por exemplo, uma família de 8 pessoas morando numa casa num terreno de 200 metros quadrados. A quantidade de pessoas que ele pode transmitir é muito maior. Então, ele vai me picar, no seu caso, por exemplo, da chácara, ele vai picar você 1, 2, 3 vezes ali, vai fazer os 3 ciclos, como mostrou o vídeo, e vai morrer. Agora, o que vai acontecer, por exemplo, numa casa com 8, 10 pessoas? Ele vai me picar, na segunda alimentação vai picar a Estela, na terceira vai picar você. Então, assim, a chance de transmissão é maior. Então, a gente trabalha com essa densidade. Taubaté é uma cidade que tem uma densidade populacional muito grande, né? Nós temos muitos habitantes por quilômetro quadrado. Então, isso favorece a proliferação, a disseminação da doença, né? Isso é um fator extremamente impactante para essa questão. Bom, a gente tem mais um vídeo, então, para passar aqui para vocês. Vou pedir para a nossa produção reproduzir, por favor. De acordo com o painel de monitoramento da dengue da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, Taubaté registrou 4 mortes por dengue em 2024 e mais de 2.600 casos já confirmados. Outros 10 óbitos estão em investigação. No dia 20 de fevereiro, a cidade decretou estado de emergência, o que permite a adoção de novas medidas para o combate à doença. Com isso, o pronto-socorro municipal passou a atuar como hospital de campanha. A minha pergunta é, essa situação tende a piorar? A gente está aqui com mais de 2.600 casos já confirmados, estamos gravando o programa aqui em março. A gente tem uma perspectiva de piora nesse índice? O que eu vou te dizer? A dengue ela é uma doença, as epidemias elas são cíclicas. Os casos começam ali por novembro, dezembro, tá? Você tem um avanço disso e você atinge um pico entre os meses de março, começo de abril, mantém um patamar alto e vai cair ali no meado de maio, né? Nós estamos
primeira quinzena de março aí. Nós teríamos quase que ainda 60 dias de possibilidade de aumento desse número de casos, por conta das condições climáticas, por conta dessa facilidade de proliferação de mosquito e uma quantidade grande de doentes. Quanto mais pessoas doentes, mais o mosquito tem a chance de transmitir. Então, isso está intimamente ligado a essa questão da curva, né? Você está entrando, você faz uma curva ascendente, você vai chegar lá em cima e estabelecer um platô, né? O que nós temos que trabalhar nesse momento? Nós temos que trabalhar para atingir esse pico o mais rápido possível, né? Não que o número de casos tenha que crescer, que a gente consiga deter e fazer um platô o mais curto possível e começar a ter a descendência disso aí, o declínio dessa curva. Esse é o cenário ideal. Você tem que avaliar várias questões. Primeiro, a questão de transmissão está alta, a questão de mosquito está alto, a previsão para esse final de verão e começo de outono é de temperaturas altas, que favorecem o ciclo, que vai ser um ciclo curto. Então, assim, nós estamos realmente num momento bem crítico, num momento de entrando na fase mais crítica da epidemia mesmo. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre repelentes e também algumas receitas naturais. Será que elas são eficazes? Não saia daí, nós respondemos no próximo bloco. Até já! Olá, estamos de volta com Conexão Popular, hoje conversando sobre dengue com o coordenador do CAS, Controle de Animais Sinantrópicos, José Antônio Cardoso, e também com a médica especialista em saúde pública, Stella Zoner. A gente já vai começar esse segundo bloco com uma pergunta dos nossos telespectadores. Posso ter dengue sem ter nenhum sintoma? Doutora Stella, a gente pode então ter dengue sem nenhum sintoma? Toda doença pode ocorrer com sintomas muito discretos, muito leves, que a gente nem dá bola, não percebe direito. Quase sem sintoma. E você teve uma dengue. Qual o perigo disso? Você está com o vírus no seu corpo e pode servir como reservatório para o mosquito picar e picar outras pessoas. Então, às vezes, aquela dorzinha de cabeça mais leve, hoje eu estou sem apetite, mas amanhã eu já estou bem. E pode ter sido uma dengue. Fique alerta. E tem algum medicamento, vitamina, algo que a gente possa para prevenir uma situação como a dengue? Não deixar água parada. Essa é o grande X da questão. Exatamente. Cuide de sua casa. O resto tudo, né, acho que isso serve, acho que esse alimento... Logicamente, uma pessoa bem alimentada, que se cuida bem, estando bem no normal, não é buscar coisas, porque não existe milagre. Existe não deixar água parada e não criar mosquito. Agora, falando então sobre essas receitinhas caseiras, naturais, que todo mundo tem alguma coisa para indicar. Qual é o melhor repelente para a gente usar agora, nesse momento, para se prevenir, inclusive em crianças? Os repelentes industrializados, feitos de acordo com a faixa etária, está indicado faixa etária, muitas vezes que contenham a icaridina, que é um elemento que tem esse poder de espantar eficientemente o mosquito da dengue e outras coisas, né? Porque ele é dengue, chikungunya, etc. E se expor no mínimo a ambientes que possa ter uma alta concentração de mosquito, de alguma forma, cuidar de sua casa, de seu ambiente de trabalho, e é isso. E importante também, né? Não é só a questão da qualidade do repelente. Também a questão da frequência. Não adianta você passar o repelente de manhã cedo na tua casa, aí você coloca uma roupa, por exemplo, e vai pedalar 50 quilômetros. Vai suar pra caramba. Não adianta vai sair por pedal 8 horas da manhã e vai voltar
meio-dia e achar que aquele repelente que você passou às 8 horas da manhã, ele vai te proteger pelo resto do dia. Ou que você vai para uma praia, por exemplo, entra, ou para uma piscina, você entra na água, você sai da água, você está fazendo atividade que o suor aumenta. Então, sempre de tempos em tempos, pelo menos a cada 2 horas, dá um reforcinho ali para ajudar também, né? O repelente, como a Estela falou, não tem milagre, né? O repelente vai fazer milagre. É importante você usar ele de acordo, né, com o seu tipo, sua faixa etária e com a frequência necessária. Agora, nós temos alguns tipos de repelente disponíveis no mercado, acaba variando bastante o preço. Outros que não têm o componente aí caridina que a senhora comentou, são menos eficazes? O uso do repelente é uma barreira de proteção. O que ele faz? Ele, grudadinho na pele, reposto, como o Zé Antônio falou, com a frequência necessária, ele vai repelir o mosquito. Não vai ter 100% de eficiência nunca, né? Mas usando direitinho, a maioria dos disponíveis tem algum efeito, mas o mais indicado é o que tem caridina. Agora, algumas pessoas também costumam usar citronela, andiroba, até o alho está sendo visto aí como um repelente natural para o mosquito Aedes aegypti. É eficaz? Eu não conheço estudos sérios que digam da eficácia desses elementos. Agora, comer alho é saudável, ter a citronela na sua casa não impede de nada. O que a gente sempre foca, Ana, é o seguinte, muitas vezes você se concentra num tipo de solução para o problema, no que você acha que é a solução. Então, eu estou usando citronela ou eu estou comendo alho, eu estou protegido. Não é assim, o que a gente sempre foca muito, até na questão daquela insistência que a população tem de pedir o fumacê, de pedir carro de fumaça e coisa, a gente foca nisso. Eu não posso criar, eu não devo criar na população uma falsa sensação de segurança. Não é porque eu estou usando, de repente, um repelente desse caseiro, comendo alho, que eu não deva continuar fazendo as ações para evitar a proliferação do mosquito, né? Então, de repente, não existe solução mágica. O que existe são soluções técnicas, soluções práticas, como a Estela falou tão bem, de não deixar a água parada, essa é a grande solução, né? Então, muitas vezes as pessoas perdem um tempo precioso se preocupando em fazer algum tipo de coisa nesse sentido e elas não põem em prática o virar o pratinho, o colocar o reciclável para coleta, o lavar a vasilha do cachorro, o consertar aquela calha. Então, assim, a gente sempre foca muito nessa questão. Não existe solução mágica. O que existe são soluções que você pode fazer. Agora, você falou do fumacê, é uma das ações de combate ao mosquito. Qual é a diferença entre fumacê e nebulização? Eu vou falar de 3 aspectos para você. Primeiro, o fumacê, a nebulização com o nebulizador costal e o nebulizador veicular. Fumacê era uma técnica que era usada lá há 30 anos atrás, quando eu entrei na prefeitura. Ela era totalmente errada. Por que ela era totalmente errada? Primeiro que a recomendação era fazer com óleo mineral. O óleo mineral é 4, 5 vezes mais caro que 1 litro de óleo diesel. Então, as prefeituras usavam óleo diesel. Diluía o veneno naquele óleo ali, e esse veneno ele era lançado como se fosse, por exemplo, esse óleo com veneno lançado como se você pingasse, por exemplo, numa frigideira quente. Ele era pingado, aspergido no escapamento do motor em funcionamento ali, numa velocidade que o carro ou o caminhão percorriam dentro da coisa. Então era uma fumaça quente, tá? Não tinha seletividade, ele matava tudo, às vezes até passarinho, alguma coisa assim. Dependia também de condições, por exemplo, não pode chover, não pode ventar, não pode estar calor demais, não pode estar frio demais. A velocidade do veículo tem que ser constante. Então você tem uma série de empecilhos que te dificultam isso. Então se abandonou o fumacê e passou a se usar o ultra baixo volume, que são aquelas bombas costais que nós trabalhamos, que ele é um spray frio, ele funciona mais ou menos como se fosse a latinha do spray de inseticida que você compra
no supermercado. Uma gota até menor, né? Ultra baixo volume, é uma gota assim, muito pequenininha para poder se aderir ao mosquito. O que ele aderir, ele mata. O que ele não aderir, ele não mata. Tá? Não tem, deixar muito claro, não tem efeito residual. Então, a partir do momento ali, 20 minutos, meia hora que eu apliquei o inseticida na ultra baixo volume, se tiver uma lata aqui no canto com uma pupa prestes a eclodir, ela vai eclodir e vai te picar. Mais uma vez, volto, questão da falsa sensação de segurança. É um método que funciona super bem. Temos enfrentado alguns problemas com relação à recusa do pessoal para nebulizar as casas. Então, se eu sei, por exemplo, que 75% dos focos, 80% dos focos estão dentro das casas, eu tenho que nebulizar dentro da casa. Né? Então, eu vou lá, faço meu trabalho. Você me impede, por exemplo, de trabalhar na sua casa. Tá? Mas a Estela deixou trabalhar na casa dela. Só que, o que vai acontecer? Aquele mosquito que estava alojado, abrigado dentro da sua casa, vai picar a Estela. Ele não vai picar só você e a sua família, você assume o risco. Ele vai picar todo o entorno. Né? Então é importante as pessoas deixarem o agente trabalhar e fazer essa nebulização. Por fim, a nebulização ultra baixo volume veicular. Como eu falei, 80% dos criadouros, dos focos do mosquito estão dentro das casas. Por que eu vou nebulizar a rua? Num alto custo, com uma eficiência aí de 40%, 50%, 60%. Só que assim, dentro das condições ideais. Aí eu coloco, por exemplo, para você o seguinte, a gente tem que fazer numa velocidade de 20 km por hora, mais ou menos, um exemplo, num horário entre 6 e 8h30 da noite, que é o horário da inversão, o horário que começa a esfriar, né? Quer dizer, o calor já está cedendo, começa a vir aquela friagem da noite, mas também não é tão frio. Aí eu pergunto para você o seguinte, eu preciso nebulizar a Avenida Independência nesse horário. Eu consigo andar 20 km por hora nela? Não consigo. Não vou conseguir. Vai dar uma confusão danada, ou nós vamos ter que travar o trânsito, alguma coisa assim. Então, do ponto de vista prático, é um método extremamente difícil. Outros municípios fazem? Fazem. Está dando resultado? Não sei. Eu sei que nós trabalhamos, e nós trabalhamos muito dentro das determinações de Ministério e Secretaria Estadual da Saúde. Tá? O que eles determinam, a gente faz. O que eles permitem, a gente faz. E a gente foca muito, como você falou no começo, nas questões de retirada de material. Né? Estamos aí desde a semana passada, em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos, que fez todo um trabalho junto ao Exército, cedendo 4 caminhões e 40 soldados. Então, foi um esforço, assim, um up nas ações fora de série. Nós precisamos disso, tirar material que pode acumular água de dentro da casa e descartar de maneira correta. Né? Esse é o principal. Complementando a sua resposta, eu tenho 2 perguntas. A nebulização apresenta algum risco para a saúde dos seres humanos e de animais de estimação? E se o mosquito tem um horário de preferência para picar as pessoas? Bom, horário de preferência do mosquito, né? Cair da tarde e começo da manhã. Então quer dizer que se eu não estiver em casa nesse horário, não tem risco. Pelo contrário. É aquela velha história, o mosquito não lê livro, ele não sabe que falaram que ele tem que se alimentar nesse horário. Então você chegou daqui da Câmara 9h30 da noite. Se essa fêmea estiver dentro do seu ambiente e ela achar oportunidade, ela vai picar você nesse horário. Existe uma diferença muito grande entre os estudos. Os estudos eles levam muito em conta o comportamento natural do inseto, né, de animais e coisas. Quando extrapola isso, né, extrapola até a própria condição que o animal está vivendo, vai extrapolar também isso. Ele vai picar você no horário. Ah, mas ele só pica a altura baixa, preferencialmente, é o comportamento dele. Você está lá toda uma roupa toda fechada e coisa, mas está com o pescoço ou o rosto à mostra. Ele vai picar nesse horário. E a questão que você me perguntou do fumacê. Fumacê não, do ultra baixo volume. Até a gente tem essa coisa do fumacê, né?
da nebulização ultra baixo volume. São tomados, é um veneno, são tomados cuidados. Por exemplo, eu vou nebulizar a sua casa, eu vou com uma equipe antes que vai avisar para você: Laura, por favor, você retira o teu passarinho que está na gaiola, você coloca num outro cômodo fechado, as frutas que estão eventualmente em cima da mesa, você vai sair, vai ficar meia hora com o teu cachorro no colo no meio da rua, para o veneno fazer o efeito e se dissipar, como eu falei lá. Que não pegou o mosquito em meia hora, não vai pegar mais. Então não é uma coisa, por exemplo, que a gente tenha aquele cuidado, não temos registrado nada em termos de efeitos em cima da população. Óbvio que tomando esses cuidados que a gente toma. Bom, nós temos mais uma pergunta de telespectador, vamos conferir ela agora. Existe grupo de risco para dengue? Doutora Estela, essa então é para você. Tem grupo de risco aí para dengue? A gente tem que se preocupar com gestantes, diabéticos, por exemplo? Dengue é democrático. Pega em qualquer pessoa. Basta ter a oportunidade do mosquito picar, né? Da fêmea do mosquito contaminada picar. Logicamente, pessoas mais delicadas terão que ter uma atenção mais intensa. O idoso, a criança muito pequena, a gestante, pessoas em condições especiais de saúde. Mas não quer dizer que só vai ter caso grave nessa, de forma alguma. Nós temos casos graves em população saudável, jovem, adulta, inclusive com ocorrência de óbito. Agora, crença popular. Pessoas com diabetes são mais propensas à picada do mosquito? Não são mais propensas à picada do mosquito, são mais delicadas porque têm uma saúde especial que merece maior atenção. E o fato de estar doente descompensa o diabetes. Então, nós precisamos cuidado, acompanhamento específico, muito carinhoso, muito de perto, para esse paciente. Agora, no primeiro bloco, a senhora citou especificamente os medicamentos que não devem ser utilizados pelas pessoas que estão com dengue, por isso também a importância de não se automedicar. Eu queria levantar também uma outra questão, que a Anvisa aprovou o fim da bula impressa nos remédios. Então, a pessoa teria ali a opção de fazer uma leitura de QR Code e abrir aquela bula pelo celular, pelo computador. Qual é a opinião da senhora sobre isso? Isso representaria um risco maior de uma automedicação incorreta? O brasileiro tem mania de automedicação. E eu costumo dizer o seguinte: não me peça para construir nada. Eu não sou pedreiro, não sou engenheiro, vai cair a casa. Mas eu sei prescrever medicamentos para seres humanos, como é para os animais. Então, nós temos que estar no nosso quadrado. A questão da modernização, se você me permite uma breve discussão, a prova de vida do INSS, para alguns bancos, pode ser feita pelo celular. Eu faço pelo celular. Gente, todo mundo sabe fazer pelo celular? Acredito que não. Todo mundo vai ler um QR Code da bula pelo celular, pelo computador? Acredito que não. A bula para o paciente pode ser uma coisa mais simplificada, com diretrizes. E a bula científica, digamos assim, é para o profissional de saúde. Mas volto no ponto que eu falei, eu não sou pedreiro, eu não construo nada. Então, gente, por favor, medicamento para quem está no risco de dengue, ou seja, quem mora no Brasil nesse momento é essa população, né? Nós vamos usar para dor e febre, paracetamol e dipirona. Começar uma hidratação, que seja dengue, seja gripe, seja covid, só vai fazer bem, e ir ao médico. Não inventa, porque além de não adiantar, pode pôr em risco. Eu tenho pegado pessoas que vêm usando remédios que não podem. Não pode nenhum anti-inflamatório. Nenhum. Ah, mas um que estou... Nenhum. Então, volta no que pode. Dipirona, paracetamol e soro. Hidratação e médico, né? Hidratação e médico. O médico serve para isso. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a vacina da dengue.
é uma novidade. Foram disponibilizadas aí mais de 1.200.000 doses da vacina para serem aplicadas nesse primeiro momento em adolescentes de 10 a 14 anos, mas a gente pode considerar que a adesão está baixa, porque até o momento foram aplicadas pouco mais de 130.000 doses. Inclusive, o governo já está, né, estudando aí a ampliação desse grupo para receber a vacina da dengue. Como essa vacina funciona e qual é a opinião de vocês na efetividade dela? Bom, posso começar, Zé? Deve. Eu conheço a vacina, eu já trabalhei com a vacina antes dela entrar no sistema SUS. Ela é uma vacina ela é feita de vírus vivo atenuado, a base é o vírus tipo 2 e a montagem dos outros sorotipos dentro dessa vacina. Ela tem uma eficiência considerada boa, veio como uma promessa, no sentido em que é dada uma dose e pouco tempo depois você tem a segunda dose e está efetiva a proteção, 2 meses depois, 3 meses depois. Diferente da vacina que veio anteriormente, que você tinha que ter uma pessoa que já teve dengue, levava 1 ano para fazer a proteção total, então não estou falando mal, mas estou falando melhor dessa, que é mais prática. Então, você faz uma aplicação, que nem a vacina do sarampo, ela é subcutânea. Tem um detalhe de preparo, que isso é para o profissional de saúde, que tem que fazer o preparo mais detalhadinho. Mas é uma vacina subcutânea, igual a vacina do sarampo. Levanta uma dobrinha de gordurinha do braço, fez. As pessoas nas quais eu apliquei e acompanhei, não tiveram reações fortes nem nada, dorzinha local, coisinha mínima. E a proteção contra os 4 sorotipos. Problema dela. Ela veio para o SUS, eu aplaudi de pé, porque se vem para o SUS, nós estamos fazendo chegarem pessoas brasileiras. Isso é maravilhoso, né? Só que veio pouco. O laboratório não está conseguindo fazer uma entrega. Cada vacina que a gente faz, a gente precisa de 90% da população vacinada. E a população dessa vacina é dos 4 aos 60 anos. Não pode maior de 60 nem menor de 4, porque não tem estudos grandes ainda. Então, é de 4 a 60. Eu teria que pegar a população de 4 a 60 do Brasil, retirar as contraindicações, que existem pessoas que têm peculiaridades que não podem tomar vacinas, né? Algumas vacinas, e fazendo o restante atingir 90%. Nunca que vai atingir 90%. Né, com esse número de vacinas que foi entregue ao SUS. Está no SUS. Os particulares não estão conseguindo nem comprar, porque foi tudo para o SUS, maneira de dizer, né? Então, a minha preocupação é que não vamos ter um contingente de vacinados grande, suficiente para impactar e abaixar a transmissão dessa doença. Então, nós temos que continuar não deixando água parada. Sempre, sempre. E não deixar água parada, não adianta recusar. É esse o dever de casa. Não é outro dever de casa. A vacina é boa, ela precisava ter mais número, maior quantidade. Tem a vacina do Butantan em dose única prometida para brevemente. Muito bem, porque essa que veio agora é a Kedenga, ela é japonesa. E se tivermos aqui produção nacional, com dose única, será maravilhoso, só que ainda não temos. Isso é futuro. Só o momento presente está nas nossas mãos. E o momento presente é fazer o dever de casa. Cidadania e poder público. Quer comentar, José Antônio? Eu acho que eu concordo com a doutora Estela sobre essa questão. É importante vacinar, né? A gente tem adesão baixa, aliás, a gente vem tendo adesões baixas já de alguns anos, né? Inclusive nas vacinas de cães e gatos também acontece isso, né? As pessoas discutem algum tipo de coisa assim de eficiência, de contraindicação, de alguma coisa assim, mas a gente percebe realmente que mesmo tendo uma oferta pequena, você ter essa adesão tão baixa assim é bem ruim, né? As pessoas deixaram de ter essa preocupação com vacina já de alguns anos, e isso tem que voltar. Embora a gente saiba, por exemplo, que, como a doutora Estela falou, algumas faixas etárias precisam ser melhor avaliadas, para aquelas que estão aprovadas já, confirmadas, tem que vacinar mesmo, tem que tomar a vacina e não deixar água parada.
É a recomendação principal, então. Principal, né? Porque como nós não vamos ter vacina para 100% da nossa população vacinável, né? Tirando aquelas faixas etárias que não podem, as comorbidades, as contraindicações, nós não vamos ter vacina para... Então, qual é a solução? Você vê que a gente vai e volta, a gente vai lá, deu uma volta enorme, coisa, e voltamos a falar. Não deixa água parada. Então, tá certo. O recado está O dado, recado então. está dado. Eu quero agradecer, então, mais uma vez a presença de vocês aqui. O nosso programa já está chegando ao fim. A dengue, apesar de ser um assunto que está muito em alta na mídia, na imprensa, mas ainda surgem muitas Sempre. dúvidas. Então, agradeço mais uma vez por todos os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos também, né? Também, muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada. Esse foi o programa Conexão Popular de hoje, falando sobre dengue. Eu agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.